estamos aqui com o médico veterinário Ives Miceli, que trabalha na área de nutrição animal de pets, cães e gatos. Ele tem uma experiência incrível e ele vai contar para a gente sobre nutrição animal, os mitos, as verdades. Tudo bem, amigo? Bom dia, Pri, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu quero Maravilha. saber sobre nutrição animal, esse tema tão importante para a gente. Se compra ração é melhor, se faz comida em casa é melhor. Vamos conversar sobre isso, tirar os mitos, falar as verdades. Perfeito, perfeito, Pri. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com você hoje, viu? Eu que agradeço muito. Vamos lá. Eu queria que você contasse um pouco para a gente a importância da nutrição animal para os animais pets, porque hoje eles são como considerados filhos, né? Exato, Pri. Se a gente analisar um pouco... Bom, eu trabalho no mercado de pet food há 30 anos. Pouquinho. Um pouco de tempo. Então, assim, aqui no Brasil, eu vi praticamente a indústria de pet food crescendo, né? Chegando e crescendo. Sim. E hoje nós temos muitas marcas no mercado brasileiro, e se a gente for contar no mercado mundial, então nem se fala, né? Uhum. E existem várias categorias de alimentos também que podem ser elaborados e fornecidos para cães e gatos. Agora, o que é mais importante que a gente vem acompanhando é qual é o perfil dessas fórmulas, né? Quais são os perfis? Elas são adequadas para o cão, elas são adequadas para o gato, tanto na questão da indústria, quanto na questão da alimentação caseira, né? Uhum. Eu fiquei à frente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo por 10 anos e meio como presidente da Comissão de Nutrição Animal. Uhum. A implantação dela foi em 2014, então, desde então, eu estive como presidente. Eu deixei a presidência agora em janeiro de 2025, tá? E o que a gente pôde acompanhar nesses 10 anos e meio? Toda essa evolução do mercado, ela traz pontos positivos, mas traz também pontos negativos, Sim. né? E pela comissão, nós fomos avaliando, junto aos profissionais do mercado, como que esse mercado foi evoluindo e para qual sentido ele foi se direcionando. E a gente começou a perceber que alguns pontos estavam muito bons e outros começaram a ter falhas. Quais são essas falhas? Modismos. Então, a gente entra num modismo, isso é muito perigoso, tanto para a questão humana quanto para a questão dos animais. Lógico. E a gente percebeu, sobre relatos de profissionais que estão dentro das universidades, que começaram a aparecer casos de saúde, né, problemas de saúde, que nós já não tínhamos mais. Lógico. E aí começamos a tentar puxar Mas na não raiz. tinha mais por causa das rações? Porque hoje o alimento industrializado, dependendo da categoria que você oferece para o animal, ele vem num perfil que é denominado completo e equilibrado. Sim. E aí, o que nós observamos? Que começou a ter uma moda de fazer comida em casa de novo, né? Eu não Como sou antigamente. Se comia, então assim, as pessoas comiam, dá para os animais, né? E assim, até mesmo alguns profissionais sugerindo aos donos oferecerem a comida caseira. Mas a gente começou a puxar para ver como que esses alimentos tinham sido elaborados, Lógico. qual o perfil de uma fórmula, né? E a gente começou a detectar que as fórmulas estavam falhas. Claro que o dono quer dar o melhor para o animal, Sim. e é claro que o profissional quer prescrever o que há de melhor também. Só que a nutrição é uma ciência, e a gente tem que trabalhar com ciência em todos os sentidos, né? Eu não posso ficar imaginando uma fórmula que ela não vai ter eficácia para a saúde do animal, ou pelo contrário, ela pode prejudicar a saúde do animal. Sem dúvida. Então, com essas informações, nós começamos a fazer uma rastreabilidade junto a profissionais do mercado, tanto médicos veterinários quanto os zootecnistas, e percebemos que esse perfil do dono querer uma comida caseira começou a se tornar com uma alta frequência.
E aí nós começamos a analisar como que esse alimento foi elaborado, qual é o perfil, quais são os ingredientes, qual é o teor de energia. E a gente sabe que o teor de energia para um cão e para um gato em manutenção, um indivíduo adulto, ele é praticamente o dobro de energia que nós humanos consumimos no dia a dia, né? Se a gente for pegar o metabolismo basal de um cão e de um gato, ele precisa hoje, em média, de 4.000 quilocalorias por quilo de alimento para ele poder satisfazer as necessidades. Nós, humanos, quando nós estamos em altíssima atividade, a gente não chega próximo a isso. Não, nem bem próximo, bem longe, né? Um ser humano está em torno de 2.000 quilocalorias, em média, né, de consumo, de necessidade basal também. Então, começamos a entender que o proprietário, né, o dono, que iria fazer o melhor, ele ia lá, escolhe os ingredientes para preparar, só que não consegue fechar essa fórmula em termos de energia. E aí, no decorrer do tempo, ele dando diariamente um alimento que tem uma energia mais baixa, primeira semana o animal pode ser que não sinta nada, segunda também não, mas a partir do primeiro mês ele começa a ter um decréscimo energético e isso começa a mexer em toda a reserva metabólica dele. E aí vem os problemas de saúde do animal, né? Exatamente. Vários. Então, aí o que nós fizemos pelo Conselho de São Paulo, eu só estou te dando esse norte para você entender o nível que nós estamos hoje no mercado, tá? Então, nós elaboramos uma campanha de conscientização para profissionais, médicos veterinários ou tecnistas que trabalham na indústria, que prescrevem ou que formulam. Uma conscientização para o mercado junto à sociedade. Olha, você vai oferecer um alimento para o seu animal de estimação, então aqui estão as categorias, e aí você tem essas opções para escolher, e que você tem que conversar com um profissional para ter esse direcionamento, né? E aí, começamos em 2019. 2020 veio a pandemia, a gente tentou manter a comunicação, mas difícil. Reduzimos, né, em todos os sentidos. Então, 2020 e 2021 tivemos aí uma redução dessa comunicação junto ao mercado. Aí, 2022 nós retomamos a campanha. Inclusive, no momento da pandemia, nós chegamos a fazer até um webinar para médicos veterinários e zootecnistas, passando essa orientação. E nós batizamos essa campanha de nutrição responsável. Ótimo. Qual responsabilidade, né? Responsabilidade do profissional, responsabilidade do dono e responsabilidade de quem formula a dieta. Sim. E aí começamos um movimento, mas ainda temos muito a fazer, tá? Então chegamos nas indústrias, a indústria que prepara alimento caseiro também, que hoje você tem um alimento caseiro industrializado. Então, você tem o alimento industrializado, propriamente dito, você tem a dieta caseira e a dieta caseira industrializada. Tá? Ou seja, você tem cozinha... Três vertentes. E você tem cozinhas que preparam essas dietas. Aí, outro ponto também, nós fomos buscar quem eram os profissionais que estavam nessa indústria de alimentação caseira. De repente, nós deparamos com alguns profissionais que não são da área médica veterinária. Nem zootecnista. Nem zootecnistas. Eram profissionais de nutrição humana que estavam atuando, elaborando dietas pelo conhecimento de gastronomia na cozinha humana, né? Então, a gente começou a ficar, assim, muito preocupado com tudo isso. E, uma vez, eu não sou contra a dieta caseira, eu não sou contra a dieta industrializada, pelo contrário, eu sou a favor de dietas que são positivas para a nutrição do animal e para aquela determinada espécie, né? Então, para isso, nós temos que estudar. Nós passamos aí 10 anos dentro de uma universidade fazendo pós-graduação, experimentos e tudo mais, para chegar em dietas específicas, né? Então, nós não podemos ficar utilizando o animal como um laboratório. Sem dúvida. Então, assim, eu estou aqui porque eu gosto de uma determinada carne, eu vou elaborar ela para o meu animal porque eu gosto dela. Não, não é assim. Será que o conteúdo dessa carne tem as propriedades que o animal precisa? E já do outro lado, uma vertente vegana, vegetariana, também passa, às vezes, a exigir de um profissional que elabore uma dieta sem proteína de origem animal.
E isso acaba tendo conflitos também, porque a proteína vegetal, a gente não consegue completar os aminoácidos que são denominados essenciais para essas duas espécies. Sim. Então, o mercado ele fez o quê? Há 40 anos, a indústria começou a chegar no mercado brasileiro. Então, nós tínhamos o quê? O animal no quintal, o animal na rua, e aí, nessa evolução da humanização dos cães e gatos, esse animal saiu da rua, saiu do quintal e veio para dentro de casa. Ele veio para cima da cama do proprietário. Ele veio para a sala, ele está assim, ele tá na família desse dono hoje, né? Ele é um filho, Então, né? é um filho. E aí, o que a gente quer para o nosso filho? O melhor. Sempre. E sabe que os donos querem fazer o melhor para os seus animais de estimação. Só que, às vezes, o melhor do que ele está pensando não é o melhor para a saúde do animal, né? Então, a gente vem caminhando nesse sentido, tentando... eu sou professor universitário também, estive um tempo como professor de graduação, hoje eu leciono apenas, apenas não, né, porque é bastante coisa. Bastante coisa, é uma responsabilidade grande, porque depois aí já vão ser profissionais de verdade. Não, exato. Então, não assim, que não sejam, né, mas não vai precisar mais da mão do professor, né, na faculdade. Então, assim, hoje eu leciono em pós-graduação e pós-graduação de cursos de nutrição, né? Sim. E aí a gente tenta passar exatamente para os colegas, para os profissionais, essa conscientização, se for trabalhar com cães e gatos ou qualquer outra espécie, e tem essa responsabilidade, né, de analisar realmente a essência desses animais para poder elaborar ou prescrever corretamente. Tá? Agora, Ives, qual foi, você tem uma noção de quais foram os problemas de saúde que ocasionaram isso, tanto para cães e gatos? Sim, a gente tem os dois, tem os extremos. Tem animais que entraram em déficit metabólico, ou seja, começaram a emagrecer, começaram a perder saúde. Não tinham o nível de energia correto. E, por um outro lado, também animais com obesidade. Por causa da Porque quantidade, excesso de calorias, enfim. e muitas vezes também algo extra que o proprietário acaba oferecendo. Então, ele oferece. Biscoitinhos, E bolachinha. porque, assim, com a humanização, passou o quê? O animal se tornou filho, né? Se tornou neto. E aí o nosso comportamento muda. A gente vai tratar esse animal como um filho, como um neto, e a gente quer dar um agrado, dar um petisco, dar uma guloseima, e aí começa a fugir também. Então, a gente observou esses extremos, né? O animal debilitado por consequência de um déficit de nutrientes, e o animal debilitado por um excedente de energia, mas não a energia boa para ele. A energia acaba convertendo aí em sobrepeso, e aí as consequências desse sobrepeso, como obesidade, e também animais diabéticos, né? Isso que eu ia falar, os diabéticos, então, devem ter ficado bastante sobrecarregados aí, né? Então, assim, toda essa questão metabólica, ela tem que ter parâmetros para a gente poder trabalhar. E aí, sim, na clínica, as observações dos colegas foram de prejuízos para a saúde e não de benefício, né? Então, assim, Felipe, a gente entendeu um pouco o que aconteceu no mercado. Além dessa humanização, nós tivemos alguns problemas também na indústria de alimentação animal, né? Eu me recordo que no ano de 2007, eu estava trabalhando na indústria, eu trabalhei 16 anos na iniciativa privada, que foi praticamente onde eu iniciei minha carreira e me especializei. E em 2007 nós tivemos um problema na América do Norte, com uma matéria-prima que uma indústria que ela terceirizava, uma empresa terceirizava a produção de alimentos para várias empresas do setor, tanto na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e na África do Sul. Eles adquiriram por essa empresa uma matéria-prima da China, que ela veio com um mascaramento de teor proteico. Na verdade, ela veio com uma base de nitrogênio que não era correta, que não deveria ser utilizada para consumo animal e nem humano. E para a hora que chegasse essa matéria-prima no laboratório, eu fazia análise e lhe dava nível alto de proteína, mas não era uma proteína digerível.
né? Era uma proteína falsa, ela mascarava a qualidade dessa matéria. Uhum. E a consequência disso foram animais que vieram a adoecer por doença renal, principalmente. Na época, foram em torno de 4.000 animais que adoeceram. Bastante. Isso no mercado Estados Unidos, Canadá e África do Sul. Alguns animais vieram a óbito. E aí, o que aconteceu? Opa, a indústria é culpada está fazendo mal para a saúde dos pets. Vamos boicotar a indústria. Se eu estive no mercado americano, nos Estados Unidos, no ano de 2008, você visitava os pontos de venda, você não encontrava alimento industrializado para cães e gatos lá. Aí você começa a encontrar refrigeradores com cortes de carnes de animais congelados ou resfriados para o dono ir lá adquirir. Isso onde? Nos grandes pet shops. Olha, E para aí ele poder fazer em casa e dar para o animal. Preparar em casa. E aí buscando receitas onde? Na internet ou de alguns colegas que foram estudar para elaborar uma dieta caseira com esses perfis. E aí, de repente, isso foi 2007, 2008. 2009, um surto de salmonelose nesses países por o ser humano se contaminando no manuseio dessas matérias-primas, né? E aí a indústria começa a retornar, entender o que aconteceu. Aqui no Brasil, nós tivemos, nesse momento de 2007, uma repercussão negativa. Até nós precisamos, através de veículos de comunicação, colocar notas mostrando que o Brasil não havia adquirido matéria-prima essa que estava contaminada, e que as empresas que importavam alimentos desses países, na época, também não adquiriram do lote que foi produzido. Sim. Né? Então, a gente conseguiu, aqui no Brasil, reverter rapidamente, mas o mercado norte-americano é um mercado que muita gente se espelha, né? O que acontece lá, você vai buscar. Então, começou essa vertente de alimento natural de volta, tentando trazer os animais para a natureza e tudo mais. Só que aí pegou um desvio. Começaram a fazer uma dieta caseira industrializada, que aí já fugiu desse alimento natural, né? Então, assim, na nossa cozinha, a gente não consegue fazer uma dieta caseira equilibrada para um cão e para o gato. Não consegue, independente. Nós não temos equipamentos para isso. A não ser que você tenha uma cozinha industrializada que tenha lá algo que você consegue adicionar gordura, né, animal, gordura vegetal, para atingir esses níveis que o animal precisa. Precisa, lógico. Né? Então, é muito alto, né, a quantidade. É alto. Você satura Sim. O conteúdo que você está elaborando. Uhum. Ele desequilibra. Então, tem esses paradigmas, né, que nós temos que quebrar e mostrar, olha, aqui temos vários caminhos para ser seguidos, o melhor caminho é o que vai atender as necessidades do animal e vai preservar a saúde dele. Então, é nesse foco que a gente coloca todo o nosso trabalho. Hoje ainda tem um problema, assim, das pessoas tem gente vegana, nada contra, lógico, não, sim, vegana, vegetariana, que querem que fazem a comida tanto para eles quanto para o animal pet, né? Exatamente. E é isso que é o problema, né? Porque, como você mesmo disse, quando você encontrou nas indústrias médicos e não veterinários ou zootecnistas que trabalham também na área, tentarem fazer em casa e não vai dar, né? Por um tempo até consegue, mas mais para frente. E se o animal for idoso, como é que vai fazer? Exato. Né? Ou o animal tem alguma comorbidade que não foi identificada. Né? Então, tem que passar por um profissional, tem que ter uma orientação de um profissional, seja ele um médico veterinário ou um zootecnista, e esse respaldo de quem elabora a dieta, o conhecimento aprofundado em nutrição ou nutrologia, que é muito importante hoje. Né? Hoje nós temos as duas especialidades, né, aqui no Brasil, autorizadas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é o título de nutricionista animal e o título de nutrólogo animal. E qual é a diferença dos dois? O nutricionista, você tem uma abrangência um pouco maior
aí no caso você pode atender animais, mas sem muito foco somente na saúde. Já na nutrologia, você trabalha com nutrientes funcionais, trabalha com um foco mais direcionado à saúde do animal, né? Na Como um todo. prevenção e, em alguns casos, até em tratamento com base nutricional. É como se é igual ao humano, então, digamos. Igual humano, igual Ah, humano. Então, hoje o mercado dispõe de dietas que nós não podemos colocar por questões legais, são dietas coadjuvantes a um tratamento, né? Nos países de língua inglesa, eles falam dietas terapêuticas, né? Aqui no Brasil, a conotação de uma dieta terapêutica, na época, em conjunto com o Ministério da Agricultura, que nos ajudou a elaborar a lei, né, toda uma base aí da chegada dessas dietas no mercado, eles ficaram preocupados o quê? O dono vai comprar o alimento, vai achar que tem algum medicamento lá, por ser terapêutico. hum, Então, a nomenclatura escolhida na época, e a que se oficializou, é uma dieta coadjuvante a um tratamento, né? entendi. Então, você tem dieta para animal obeso, animal diabético, animal cardiopata, Sim, doença renal, principalmente em gatos que têm os cálculos urinários. Então, você tem dietas que bastante cálculo. é, uma incidência grande na espécie, É, né? E nas raças de cães de pequeno porte também nós temos sim, uma incidência significativa, né? Então, assim, se a gente trabalhar bem a dieta, muitas vezes a gente não precisa utilizar um medicamento para o animal. lógico. A gente consegue assegurar a saúde dele com um balanço nutricional e vai seguindo a necessidade de mudar somente quando ele atinge uma determinada faixa etária, ou se é uma fêmea que vai entrar em gestação, período de lactação, um filhote que chegou na idade adulta, um adulto que chegou na senilidade, né? Então, são nessas etapas que a gente acaba preconizando. E caso esse animal, no decorrer dessas fases, ele venha a adoecer, com uma análise do profissional, o médico veterinário, no caso, que a gente está focando na saúde do animal, ele pode prescrever uma dieta para estabilizar o quadro ou até mesmo reverter uma determinada doença, né? Lógico. Então, por isso que vale aí essa questão de estar conectado a um profissional habilitado para essa questão nutricional. Então, assim, a gente tem que, assim, para as pessoas entenderem, o seguir quem for escolher, óbvio que a gente tem gente que, né, gosta na natural e tem a industrializada, mas quem pegar a industrializada tem que seguir na risca o que o fabricante preconiza em relação à porção de nutrientes, por exemplo. Uma coisa, Sim, o que a gente coloca, Pri, existe uma margem de segurança para ser trabalhar, tá? ah, Então, por exemplo, se você vai utilizar uma dieta industrializada, aquela orientação que vem no rótulo, ela é baseada numa média de peso para animais daquela faixa etária e que estão em estado de saúde ok, ok, né? E naquela quantidade que está lá para ser oferecida por dia para o animal, nós temos uma margem para trabalhar com 20% a menos e até 20% a mais. mais. Porque pode ser que para o meu animal, que ele não tem uma atividade física, a dose que está preconizada no rótulo ela seja suficiente para atender as necessidades dele. Mas se eu tenho outro animal nesse mesmo ambiente, que ele é mais ativo do que esse outro que eu comentei agora, pode ser que eu tenha que dar um percentual a mais para poder suprir essa atividade física que ele apresenta, né? Então, você tem fatores climáticos que influenciam na quantidade diária, você tem a faixa etária, você tem doenças que impedem o animal de perceber o odor do alimento, de querer consumir, e tem a própria evolução na questão de idade, com o animal envelhecendo, ele passa a perder a capacidade principalmente olfativa Boa, gente, né? né? Então, assim, infelizmente, o nosso DNA e o deles, ele vai ter mutações, e essas mutações são irreversíveis.
Sim, e isso sem contar com aqueles petisquinhos que dão escondidos, né? É. Né? O Ou bom uma que misturinha de frango, ou é, uma coisinha, né? Uma coisinha gostosa. o que nós temos que atentar é que nós temos crianças em casa, né? Porque as crianças, às vezes, elas estão ali brincando, elas vão comer alguma coisa, de repente cai, o animal vai lá, pega, consome, e a gente não observou que isso aconteceu. Sim, E já para o lado de idosos também, que pode acontecer algo semelhante, né? A pode. pessoa idosa, e às vezes, tadinho, vou dar esse aqui porque ele está sentindo o cheiro, né? Ele vai ficar com vontade, Ai, vai lá e ficar com vontade é ótimo, né? é, entendeu? Então, assim, sempre você vai ter uma desculpa, principalmente porque onde está esse cão e esse gato hoje? Ele está dentro da Na casa, ele está casa, lá com a sim. família, né? Então, nós temos que tentar preservar uma questão hierárquica nesse controle e nessa manutenção. Às vezes a gente fala isso, as pessoas falam, nossa, tem que ter uma hierarquia para você ter um animal de estimação. É muito importante. E é muito importante que eles entendam que há essa hierarquia, né? Porque eles têm que ter uma rotina. E se a gente não coloca uma rotina para o cão e para o gato, eles se perdem depois quando você vai dar um comando, vai tentar restringir algum ambiente da casa, né, para ele não ter acesso. Então, tudo tem que ser muito bem organizado nesse sentido, né? Então, como a gente tem nossos filhos humanos que nós direcionamos até uma certa faixa etária e preconizamos pelo bem-estar deles, os animais nós temos que seguir no mesmo sentido, né? Orientá-los, mas com embasamento técnico, com embasamento de conhecimento junto a profissionais. A gente vê bastante receita hoje na internet, né, Ives? De petiscos, por exemplo, a gente acabou de passar pelo verão, então tem frutas, alimentos que não podem ser dados para os cachorros, e tem receitas também de petiscos na internet, né? Como é que você vê isso em relação, assim, à saúde do animal, tanto gato quanto cachorro? Porque tem muita coisa na internet, algumas verdadeiras, outras nem tanto, né? Eu acho que quando vai buscar qualquer informação na internet, primeiro ponto, né? A gente vê realmente qual é a fonte dessa informação. Lógico. Mais uma vez, eu vou na empolgação, porque o animal chegou na minha casa, eu ouço falar que tal coisa faz bem, que tal petisco é bom, que tal ingrediente é bom para colocar, mas vamos procurar um profissional para ter essa orientação de modo mais correto, né? Porque às vezes a gente acaba, em vez de melhorar a saúde, trazer um bem-estar, a gente acaba prejudicando. E tudo que é nutricionalmente, quando nós falamos, ele tem um tempo para o organismo se moldar. Uhum. Então, assim, aquele petisco que você está dando hoje não vai ser de hoje para amanhã que vai fazer mal. Lógico. A constância do que você vai fazer, né? Sim. Se eu quero fazer um animal, vou dar um exemplo, quanto tempo eu preciso para começar a identificar no organismo do animal algo positivo ou negativo nutricionalmente falando, tá, Pri? Se eu quero melhorar a pelagem do animal, de repente eu tenho uma prescrição para dar alguns nutrientes como suplemento para melhorar essa pelagem. Então, quando que eu começo a identificar que está melhorando ou não? No mínimo de 3 a 4 semanas após eu iniciar isso. Eu quero emagrecer o animal. Porque é o tempo do organismo começar a circular e realmente assimilar esses nutrientes adequados. Já por um outro lado, se eu quero fazer um animal emagrecer, por exemplo, hoje eu começo uma dieta. Quanto tempo depois que eu vou avaliar o peso desse animal e fazer uma aferição da saúde dele para saber se a dieta que eu estou oferecendo está dando resultado? Também no mínimo de 3 a 4 semanas. Porque se eu for aferir uma semana depois, pode ser que tenha uma redução de peso proveniente de perda de água, de mudança de nível de matéria fibrosa e tudo mais. Mas será que ele perdeu a massa gorda, que é o objetivo dessa dieta que a gente está oferecendo? Então, para a gente perceber com mais afinco, é importante que a gente faça uma avaliação semanal da perda de peso desse animal, só que eu vou ter uma clareza maior lá para a terceira, quarta semana, que vai ser
o resultado mais fidedigno do que eu estou sugerindo como um programa de redução de peso, tá? Então, assim, qualquer coisa que comece a acontecer, resultado de uma dieta, seja para melhorar ou piorar, ele vai se dar aparentemente ou nos níveis metabólicos desse animal de 3 a 4 semanas, em média. Tem algum sintoma, assim, que aparece de cara, assim, nessas semanas que você falou? Por exemplo, para o dono, para o tutor do animal olhar e falar assim, ih, alguma coisa está diferente aí. A pelagem, as fezes, não sei, a urina. Assim, você fala, eu estou dando uma dieta para melhorar a saúde dele e de repente não melhora. Por exemplo, se ele deu alguma coisa assim de errada, ou algum petisco, alguma alimentação diferente, e que possa gerar algum problema daqui 3 semanas, por exemplo, que você mesmo falou. Tem alguma coisa que ele possa observar e falar alguma coisa, preciso levar no veterinário. Então, essa questão nutricional, ela vem de modo um pouco silencioso também. Então, por isso que eu estou perguntando isso, porque eu sei que as pessoas, às vezes, não observam. Então, se tem alguma coisa que possa observar. E assim, quem consegue observar mais é um profissional, porque ele não está em contato com o animal diariamente. Então, se eu tenho meus cães aqui, eu estou em contato com eles todos os dias, pode ser que eu observo a questão da consistência fecal, se ele apresentou vômito, se não apresentou, se está com algum prurido, né, se está apresentando alguma coceira, algum problema na pele, tudo bem. Mas, assim, a minha visão, ela fica habituada no animal. Então, se ele está ganhando peso, provavelmente eu não vou conseguir visualmente detectar isso. Sem dúvida. A não ser que eu faça uma aferição ponderal dele semanalmente para perceber, olha, realmente de uma semana para cá ele ganhou tantos gramas ou tantos quilos, né? Então, por isso que é importante. Eu vou começar um tratamento com uma determinada dieta ou um suplemento, marcar essas consultas periódicas com o profissional para ter esse acompanhamento e realmente aferir o peso, aferir a saúde para ver se está evoluindo positivamente ou não. A pelagem pode ser um sinal, por exemplo? A pelagem, a queda de pelo, por exemplo? Sim. Só lembrando que a pelagem ela pode ser um sinal, mas nós temos que também entender que existe uma mudança, uma muda natural, sazonal. Né? Saindo da sazonal, indo para uma... Sim. Às vezes a pelagem pode ficar mais opaca, mais quebradiça, mais rala. começa a ter falhas em regiões do corpo, né? Então, tudo isso são alguns sinais que é importante observar e relatar para o profissional, realmente, no momento de uma consulta, ele poder fazer uma avaliação mais específica. Agora, mudando um pouco de assunto, mas assim, falando não essa parte de sintomas, tem alimentos que não podem ser dados para os animais, certo? Sim. Tipo chocolate, temperar uma carninha com alho e cebola. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, assim, às vezes as pessoas têm criança em casa, às vezes comem um chocolate, a reação é rápida para ter uma intoxicação, o porquê disso também, né? É bom que a gente está exatamente na Semana Santa, né, Pri? Então, e aí eu acho que isso vale como uma ressalva, não sei exatamente quando vai ao ar o mas programa. independente disso, as pessoas comem chocolate. Então, assim, mas como uma prevenção, tem que tomar esse cuidado, porque na composição do cacau há uma substância que, para nós, ela tem um efeito bom, só que para os carnívoros, para o cão e o gato, eles não conseguem metabolizar essa substância. Sim. Então, aí é outro ponto já que mostra que nós somos diferentes, né? E quanto mais concentrado em cacau o chocolate, maior nível dessa substância ele apresenta. Entendeu? Então, o que acontece? Eu dou lá um tabletinho de chocolate. Talvez a quantidade naquele dia em gramas que você está oferecendo não vá causar o problema. Agora, por exemplo, se há um acidente, você deixa uma barra de chocolate lá em cima de uma mesa, o cão vai lá, pega e come. Ele pode ter efeitos no sistema nervoso gravíssimos.
tá? Quanto E aí, tempo para ter isso? questão de minutos, questão de minutos. Ele fazer a ingestão e começar a metabolizar. Eu já presenciei situações como essa, e o quadro realmente é um quadro que entra em espasmo, entra em quadro convulsivo, e se não consegue fazer a eliminação desse nutriente, vamos dizer assim, o animal vem a óbito. Isso Né? independente de raça, né, Ives? Independente de raça. A gente está dando o exemplo do chocolate, né? Sim. E aí, por outro lado, se eu não tenho no chocolate uma concentração alta em cacau e tenho esse chocolate com perfil mais ao leite, essa quantidade de leite que está no chocolate também não vai trazer benefícios para o animal. Lógico. Né? Porque o cão e o gato, eles têm uma limitação diferente de nós humanos em teor de açúcar que há na composição de um determinado leite. O nível que ele consegue absorver e digerir de lactose é diferente de nós humanos. A lactose é o açúcar do leite. Uhum. Então, assim, para dar um exemplo, um leite de vaca, hoje, se a gente for pegar um copo de leite integral e for ingerir, ele tem uma média de 36% da concentração dele é lactose, é açúcar. Se eu pegar um leite de uma cadela, de uma gata, e fizer uma análise, ele tem metade dessa concentração. Entendeu? Então, assim, com o chocolate eu não consigo fugir. Se eu vou para um alto teor de cacau, eu tenho problema. Se for para um alto teor de leite, eu tenho problema. Tá? Isso também serve para gato também? Também. O metabolismo do carnívoro não é adequado para... E no caso do gato, em relação à lactose, a açúcares, é mais complicador ainda, porque o gato é mais carnívoro do que o cão, na essência dele. Felinos, tá? né? Então ele precisa mais de fonte de energia proveniente de proteínas e gorduras do que de carboidrato. O cão precisa mais de gordura, proteína e carboidrato em terceiro. Nós, humanos, se você pegar numa sua dieta que 2/3 dela, num período de 24 horas, for derivada de carboidrato, a gente digere. Uhum. Lógico que nós podemos ter consequências futuras do excesso desse carboidrato. Sem né? dúvida. Mas o nosso metabolismo consegue digerir. Porque nós temos na saliva uma enzima que é denominada amilase, que ela ajuda a digerir o amido. O cão e o gato, eles não têm amilase ativa na saliva. Entendeu? Para ativar a amilase, tem que ativar a nível pancreático ou intestinal. Então, são vias diferentes do nosso metabolismo. Olha, a veterinária é o mundo mesmo, né? Então, assim, é muito importante a gente entender o que está sendo oferecido. O animal está lá no sofá, ele está na cama, ele está em cima da mesa. Cuidado com o que vai ficar no entorno dele, né? Sim. Porque uma distração dessa pode ser fatal. Sim. E frutas? Eles podem comer todas as frutas? Tem frutas que não podem ser também digeridas, né? Tem frutas que têm alto teor de açúcares, que então vai nessa mesma vertente de cuidado, né? Porque não tem enzima suficiente adaptada em quantidade e qualitativamente falando para digerir esses açúcares em excesso. E tem frutas que elas podem desencadear processos de sobrecarregar a função renal. Uhum. Quais são as pessoas? A uva, eu vejo uma preocupação maior com uva passa. Sim. Porque a uva passa, você tem uma concentração maior de açúcares nela, né? Pela desidratação que é feita na obtenção dela. Então, estou dando um exemplo, porque nessas épocas festivas, né? Tanto Natal e agora Páscoa também, a gente tem a Colomba Pascal. Natal, a gente tem o Panetone, que tem lá uma uva passa. Pessoas consomem nos alimentos também. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Cebola, alho. Então, são perfis de alguns alimentos, né? Alguns vegetais, que ele tem ali uma composição química que o carnívoro não consegue digerir. E aí sobrecarrega o sistema imunológico deles. Exatamente. Então, assim, é muito importante que toda essa orientação ela venha também do profissional que está acompanhando clinicamente esses animais, né? Sem dúvida. Isso
o que a gente preconiza, tanto na formação acadêmica, quanto quando esse profissional já está atuando no mercado de trabalho. Você acha que, por exemplo, agora não só na residência, na pós-graduação que você dá aula, mas eu acho que todo profissional, como veterinário, quando for atender uma família, né, um tutor que tem um cachorro, que pegou um cachorrinho, seja ele qual for, ou um gato, enfim, eu acho que já tem que passar as instruções desde já, né? Sim. Porque é importante isso, né? Sim, a gente preconiza, né, como especialista na área, o que a gente preconiza? De colocar essa primeira avaliação do animal, né, seja um filhote ou uma primeira consulta já do animal adulto, que você está assumindo a responsabilidade, né? Já é muito importante, na anamnese, você identificar qual é o alimento que esse animal consome. Uhum. Né? E eu coloco, né, sem puxar sardinha para o meu lado, né, como nutricionista, como nutrólogo, eu coloco a nutrição como a primeira avaliação. Sem dúvida. Né? Porque é a partir dela que eu vou começar a entender como está o perfil desse animal. O que ele está... Vai ser o organismo dele, né? Exato. Tudo, né? Então, assim, não querendo fazer comparações e mesmo não desmerecendo outras especialidades, mas pode ser que aquele animal que está com sobrepeso, se eu identificar qual é o alimento que ele está recebendo, a quantidade e o perfil desse alimento, eu consigo, só de mudar a dieta, eu vou fazer melhorar a saúde desse animal. Eu tenho um animal que ele está apresentando um quadro de doença renal crônica. Opa, às vezes eu mudando a dieta, eu vou dar um suporte para a saúde desse animal com níveis de energia adequado, que eu vou aliviar todo o metabolismo que está ali sobrecarregado. Sim. E outras doenças, né? Doenças hepáticas, doenças, as cardiopatias também. Então, tudo isso eu vejo como primeira análise é entender, na anamnese, qual é o perfil nutricional que esse animal está e como é o comportamento nutricional dele. Sim. Né? Porque é muito importante a gente estudar como que o cão e como o gato se alimentam. Lógico. De modo distinto, e mais distinto ainda de nós humanos. Sem dúvida. É assim, tem que saber também se o animal... Não, vamos supor, se for filhote, tem que esperar as vacinas, né? O gato é a mesma coisa, mas assim, depois se eles vão ter condição também de andar com o animal, fazer atividade física com ele, né? Porque a quantidade que ele consome tem que ser igual a gente. Adequada. Né? Adequada, né? Se ele não anda, ele não pode dar uma quantidade grande, sim, dentro do perfil, né, da quantidade que precisa, né? Então, Exato. tudo isso, né, se você escolher, por exemplo, um Golden, um Labrador, cachorros grandes que precisam de energia, você precisa comprar também alimentos e ter esse gasto energético, porque senão o cachorro vai ficar obeso. Tem cachorros que não gostam de passear. Então, aí você tem que restringir a alimentação, tem todo esse balanço aí, né, Ives? E a alimentação você consegue restringir até um determinado percentual. Sem dúvida. Porque nós mencionamos aqui aquela margem de segurança de 20% a mais ou a menos. Uhum. Se eu ultrapassar, eu já entro em quadro que não vai ser viável manter essa dieta. Sem dúvida. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu for reduzir uma determinado alimento por dia, mais do que 20%, eu vou restringir, por exemplo, 30% do alimento para um determinado animal, não compensa ficar nesse produto, nesse alimento. Compensa eu analisar um produto com mais baixa caloria. Lógico. Porque aí tem outros nutrientes que eu vou estar prejudicando a assimilação no organismo desse animal. Uhum. Né? Não é só a quantidade. Entendeu? Só restringir quantidade. Eu tenho que entender que tem outros nutrientes lá que eles precisam manter níveis mais elevados. Eu vou restringir caloria, mas eu tenho que tomar esse cuidado. Né? E quando eu parto para uma dieta... Desculpa, quando eu parto para uma dieta hipocalórica, por exemplo, eu tenho baixa caloria, mas eu tenho os nutrientes adequados para aquele animal, naquela faixa etária, para aquele peso, né? Então, é isso que a gente tem que analisar. Por exemplo, assim, tem animais que fazem agility, né? Tem animais que são de alta performance, né? Exato. Então, assim,
Aí, esses são animais que precisam de mais calorias também, né? Ou não? Sim, precisam. E aí, aquilo que nós comentamos, né? Quanto de atividade física esse animal pratica por dia? Isso é É importante. esse cálculo a mais que o profissional vai orientar o dono a oferecer uma dieta, ou ela sendo mais calórica, ou uma dose um pouco acima do que ele está sendo orientado no rótulo. Sem Né? dúvida. Nós temos aqui 3 perfis de cães. Nós temos um Golden, que já está vai fazer 12 anos. Oh, meu Deus. Temos um Border Collie, que está com 3 anos e meio. E um Malinois, que está com 2 anos e meio. Né? Só cocô grande, né, Ives? Mas o bom é que a gente oferece dieta super premium, e aí o volume das fezes é pequeno comparado a outros Dá para perfis. fazer um bom adubo natural aí, né? É, é. Então, assim, e eles são completamente distintos, Pri, em termos de comportamento, Sem né? dúvida, né? Tanto no comportamento da manutenção, quanto do comportamento nutricional, Não, sim. entendeu? Então, assim, O Malinois é mais enxuto, né, também, né? ele é mais enxuto, é mais ativo. Ativo, né? Enquanto os outros estão lá deitados, lá tomando um sol, ele está o tempo todo se locomovendo. É. Entendeu? Ele não para. Bom, ainda bem que eles estão na casa certa, né? Uma pessoa É. que é boa na nutrição, que dá uma balanceada em tudo aí. Então tem que ficar analisando cada um diariamente aqui para ver se está adequado ou se precisa modificar alguma coisa. Ainda bem que você conhece bem as raças, conhece bem a nutrição. Eles estão na casa adequada, eles não têm nenhum problema. Não, graças a Deus não. No quesito, na dúvida, procura um profissional. Sim. Né? Porque. Agora, só te cortando assim, por exemplo, a gente tem vários tipos de ração. Eu vou terminar com essa, porque eu acho que essa aqui é importante. Tá. São vários, assim, as mais baratas, as médias e as mais caras. Tá. Né? Então, eu acho que o médico veterinário, seja, não precisa nem ser um nutrólogo, nutricionista, mas o médico veterinário tem que tem que passar isso para o proprietário, quanto que ele quer gastar, investir na alimentação, porque a gente tem vários tipos de ração, né? Eu sempre coloco, Pri, e aí depois você dá a orientação aí. Eu sempre coloco que nós, como profissionais, temos que indicar o que tem de melhor. Sempre. Se o dono pode e quiser adquirir, ele fica à vontade, né? Então, assim, eu não coloco restrição. Eu coloco que ele que vai analisar o bolso dele. Dele, sem dúvida. Né? E muitas das vezes, o que a gente acaba observando às vezes não é aquele que tem o maior poder aquisitivo que dá o melhor alimento. A gente tem que entender qual o valor desse animal na família. Sim, isso com certeza, né? Eu tive só para ter status de ter, ou é um cachorro que, né, é um filho? Nós fizemos um evento em São Paulo, na época era no FAOPET, hoje é a BIMPET, né? Fizemos um evento e nós convidamos vários profissionais do mercado para testemunhar antes de ele se profissionalizar e depois que ele profissionalizou o negócio dele, né? Donos de hospitais, donos de clínica e tal. Aí, no momento lá, um colega pediu a palavra, dentro de um exemplo que ele colocou, ele falou, eu subestimei o bolso de uma proprietária, de um cão. Ela estava na minha observação, ela estava sofrendo pelo tratamento que o animal estava sendo submetido, e ela tem que levar o animal quase que todos os dias na clínica para aplicar medicamento, para fazer toda uma manutenção da saúde e tal, e a gente começou a perceber um desgaste nela. Aí teve um dia que ela falou assim, vai ter jeito? Vai reverter? Ele falou, não. O que o senhor sugere? Um quadro desse, talvez a eutanásia. E aí eutanasiou, só que assim, essa senhora depois, ela foi pesquisar as alternativas que poderiam ser indicadas, independente de valores. Passaram uns meses, ela agendou uma consulta com ele. Na cabeça dele, ele falou: olha, adquiriu um novo animal, está trazendo para uma consulta. Mas não, ela marcou a consulta só para levar para ele o que ela foi pesquisar. Ela falou: olha, não importava os valores, importava se ele ia ter um bem-estar. Esse animal era o único ser
da minha família hoje. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho filhos, não tenho irmãos, nada. Eu era sozinha com ele. Entendeu? Então, assim, é esse cuidado que nós temos que ter, né? A gente ofereceu o que tem de maior benefício para o animal, de melhor benefício para o animal, e que deixar o dono escolher se ele quer ou não fazer e pode ou não fazer o tratamento por questões financeiras, né? Jamais subestimar. Sim, cabe a ele escolher, né? É. Você quer passar mais alguma orientação? Você acha Eu acho que as categorias de alimentos que tem no mercado hoje, você tem de alimento econômico a alimento super premium. Os profissionais, a gente preconiza que a prescrição ou a orientação, ela venha das categorias de premium para super premium. Sim. E isso garante a questão qualitativa dessas dietas, né? A alimentação caseira é boa? Sim, pode ser boa se bem elaborada e com embasamento técnico e conhecimento científico para poder fazer essa elaboração. Mas Cuidado. o consegue fazer uma dieta para um cachorro e para um gato? Como eu não ouvi? Seu animal, você falou, a gente já tinha falado antes que não dá para fazer em casa, mas existe alguma alternativa dele fazer em casa? O que acontece? Você pode suplementar. Tá. Então, na dieta, você vai utilizar suplementos que vão trazer uma carga de energia maior, aí você vai distribuir essa energia em várias refeições durante 24 horas, né? Porque a gente coloca que, independente do porte, animal adulto, indivíduo adulto, tem que fazer no mínimo 2 refeições por dia. Então, vamos supor que eu vou oferecer para um cão aqui um Malinois 450 gramas de um alimento super premium que atende à necessidade dele. Tá, mas qual é a concentração calórica desse alimento? Para ser somente 450 gramas. Uhum. Né? Nós estamos falando de um animal adulto com peso quase chegando a 30 quilos. Mais ou menos. Né? São mais 2. Exato. Então, assim, quanto desse alimento? Aí eu vou levar para um alimento de categoria econômico. Eu vou ter que triplicar praticamente o volume de 450 gramas para 1,5 kg para atender as necessidades desse mesmo animal. Né? E às vezes eu vou atender em volume, vou trazer saciedade, mas eu não vou trazer o nível de energia correto para ele. Sem dúvida. Aí começa a entrar em déficit metabólico que nós mencionamos. Então, assim, eu preciso ter uma análise perfeita da nutrição que eu estou oferecendo. Né? Quem faz essa análise é o profissional da minha confiança. Eu vou conversar com o médico veterinário, eu vou conversar com o zootecnista que está orientando eu a utilizar um determinado alimento. Agora eu tenho que tomar cuidado nessa minha consulta à internet, tomar cuidado à consulta a pessoas que são leigas e de repente te falam, olha, meu cão comeu isso aqui, está fazendo bem, dá para o seu, né? E não é assim. Lógico. Agora, só para terminar, Ives, agora é para terminar mesmo, que eu sei que você tem horário. Você acha que esse negócio da ração, por exemplo, filhote, adulto e sênior, tem a ver realmente com a quantidade de ração que você tem que dar? Porque às vezes as pessoas questionam com isso, né? O sênior é a partir de que idade? Depende da raça, né? Do porte, né? Do porte, né? Então, assim, isso tem a ver mesmo? Tem. Tem fundamento, tá? Então, é assim, para eu elaborar uma dieta para um filhote, eu tenho que pensar que o organismo dele ainda está em desenvolvimento. Sim. E não é qualquer... Até quanto tempo? 1 ano? Então, aí depende do porte, quando ele terá, quando adulto. Uhum. Né? Então, se a gente pegar que o cão, eu tenho uma classificação dele, que é porte pequeno, porte médio, porte grande, porte gigante. Né? O porte pequeno é um indivíduo que, quando adulto, vai pesar no máximo 10 quilos. O porte médio é um indivíduo que, quando adulto, vai pesar no máximo 25 quilos. O porte grande é entre 25 e 45. E o gigante é o cão que pesa adulto acima de 45. Né? Se a gente for exemplificar, um chihuahua, ele vai pesar no máximo nesse intervalo de 1 a 10 quilos, quando adulto.
Um São Bernardo, ele vai pesar, quando adulto, acima de 45 quilos, tá? E aí, eu tenho que ter essa avaliação. A espécie canina é a única que tem essa variação. Com gato, você não tem tanto extremo assim. Você tem raças de gatos gigantes, né? Como o gato da Noruega, o Maine Coon, que são raças que alguns exemplares ultrapassam os 10 quilos. Mas a questão energética não é tão variável. Agora, um cão de porte gigante, a necessidade de energia que ele apresenta, às vezes pode ser quase 3 vezes menor do que um cão de porte pequeno, que é muito mais ativo. Entendeu? É inverso. Eu acho que eu tenho que dar muita energia para um cão gigante. Não é assim. Não. Né? Então, existem cálculos para se fazer. Então, não é simplesmente eu chegar e falar, eu vou dar esse alimento aqui porque ele tem bastante caloria e meu cão pesa acima de 45 quilos. Não é assim. Tá? Se eu comparar um exemplo, 2 cães gigantes, um São Bernardo e um Dog alemão, tá? Qual dos dois que eu vou oferecer maior teor de energia? Para o São Bernardo ou para o Dog alemão? Difícil, porque são dois grandes. São 2 gigantes. Então, assim... 2 cavalos. Pela natureza, eu tenho que oferecer um teor de caloria maior por Dog alemão. Porque é um cão, ele é gigante, mas ele é ativo. O São Bernardo é mais pacato. Mas se eu estou no ambiente de neve, quem vai ter que receber mais caloria? O São Bernardo. Sem dúvida. Porque ele vai ter uma trabalho diferente, né? Então, assim, tem muitas variáveis. Do clima, do ambiente, do espaço, da faixa etária. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Entendi. Tá? Bom, você queria falar mais alguma coisa? Você acha que Não, eu acho que a última mensagem é, na dúvida, procura um profissional que tenha conhecimento em nutrição, de preferência, e com formação em medicina veterinária ou zootecnia. É essa a minha sugestão. Tá? Ives, eu queria muito te agradecer. Foi maravilhosa a nossa entrevista, nosso bate-papo sobre nutrição. Eu fiquei muito feliz de te entrevistar. Faz tempo que a gente não se vê, mas sim, você mora no meu coração e eu fico muito feliz. Viu? Eu que agradeço, Pri, e assim, fico à disposição para outros temas que, porventura, apareçam. O que você tiver, você sabe que as portas aqui estão escancaradas para você. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Pri. Viu? Um beijo. Tá bom. Obrigada. Ainda bem que deu certo, eu fiquei muito feliz. Eu também.